E o valor das contribuições dos trabalhadores ao INSS vai mudar a partir do mês que vem. Contribuintes pagarão alíquota de 7,5% sobre o salário mínimo de R$ 1.302 e outros percentuais que excederão o valor. Para entender mais sobre esse assunto, vamos conversar agora com o especialista em contribuições previdenciárias, Helen Henares. Eu quero primeiramente que você me corrija se eu tiver falado o seu nome corretamente ou não. Uma ótima tarde a você, muito obrigada pela sua participação aqui no JP Domingo. Boa tarde, Paula, um prazer. E meu nome é Halley Henares. Halley Henares, perfeito. Halley. Perfeito. Isso, sou presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária e a gente tem analisado um pouco desse impacto em relação à contribuição previdenciária e como que isso reflete na aposentadoria. Enfim, o governo federal acabou de aumentar o salário mínimo e automaticamente também, em decorrência disso, ele aumenta os benefícios de aposentadoria. Nós tínhamos um benefício, Paula, de R$ 1.212 de salário de benefício de aposentadoria, que passou agora para R$ 1.302. Essa atualização é uma atualização para quem ganha o piso salarial no salário de contribuição, salário benefício do INSS, ou seja, até um salário mínimo, de aproximadamente 7,5%. Levando em consideração a inflação do período, que é de 6%, há sim um ganho aí de 1,5%, embora muito pequeno. Mas para as outras faixas, nós temos que lembrar que a tabela de contribuição da Seguridade Social ela tem 4 alíquotas, 7,5%, 9%, 12% e 14%. Para quem ganha até 1.302, fica na alíquota de 7,5%. Para quem ganha agora de 1.302 até 2.571, fica na alíquota de 9%. Para quem ganha de 2.571 a R$ 3.856, na alíquota de 12%. E de 3.856 a 7.507, que é o teto de recebimento pelo INSS, 14%. Exceto o piso, que teve um reajuste de 7,5%, as demais faixas sofreram um reajuste exatamente de 6%. Ou seja, basicamente aquilo que era já o previsto pela inflação, lastreada com base no INPC. Então, a gente sabe que nós temos hoje 27 milhões de aposentados. Desses 27 milhões, aproximadamente 22 milhões e meio estão na primeira faixa salarial, mas eu acredito que ainda seja uma correção muito pequena, esse 1,5%. Há sim um benefício real, mas a meu ver seria necessário uma correção maior. Lembrando que a promessa de campanha em relação ao salário mínimo efetuada pelo presidente Lula era que ele chegasse a R$ 1.500. E que também haveria uma faixa de isenção para fins de imposto de renda à pessoa física de R$ 5.000. Isso não aconteceu em nenhum dos dois aspectos, gerando, a meu ver, aí, ainda, apesar do benefício, algo que precisa ser mais bem revisto, a despeito da questão do déficit da Previdência também, que muito se fala. Perfeito. Primeiramente, muito obrigada pela correção em relação ao nome, Halley, mas Pedro Costa, que é o nosso comentarista que está com a gente aqui no JP Domingo, ele também participa dessa entrevista. Pedro, sua pergunta. Halley, a importância de ter esse aumento, esse benefício para os aposentados agora, que tem essa faixa menor, que você comenta muito bem, porque com essa faixa menor, praticamente se gasta tudo que ganha. Em faixas mais folgadas, consegue se economizar um pouco. Então, esse discernimento, ele vai pegar a macroeconomia. Nesse sentido, essa reforma tributária que nós estamos aqui discutindo com a Paula e a audiência da PAN, como você vê a importância de uma reforma tributária para este ano? Você acha que ela é viável? E em que sentido ela deve caminhar em maneiras gerais? Excelente, Pedro. Muito bom falar com você também. Eu acho que é fundamental uma reforma tributária, mas justamente em função do que nós estamos falando, para aumentar a Seguridade Social, quando ela trata de previdência, e quando nós estamos falando de previdência, nós estamos falando de aposentadoria, nós estamos falando de pensão por morte e invalidez, e nós estamos falando de assistência social de uma forma geral. Por exemplo, nós estamos falando de auxílio-doença, auxílio-acidente. Esses pagamentos, esses salários de benefícios, eles têm um custo para o Caixa da Previdência. Então, tem que ter a contrapartida que está prevista na Constituição, que é um sistema de entradas e saídas, que tem que ter um equilíbrio econômico atuarial,
que é o tributo que entra. E na reforma tributária, pelo menos do que foi discutido na PEC 45 até agora, não há, infelizmente, nenhuma previsão em relação a melhorar a arrecadação da contribuição previdenciária, que é a grande fonte de custeio para bancar os custos dos benefícios da Previdência Social. Então, nesse ano, Pedro, eu acho que é fundamental que saia, sim, uma reforma tributária, mas que não trate só dos impostos sobre o consumo, nem dos impostos sobre a renda, mas também, principalmente em função de nós termos uma população que está envelhecendo, e levando em consideração que os outros países do mundo estão cada vez mais aumentando a faixa etária para aposentadoria, né, para que haja um equilíbrio melhor da Previdência, nós temos que ter na nossa reforma uma previsão expressa de como que vai ficar os ingressos, ou seja, como vai ficar a tributação da folha de salários e a tributação dos empregados, que é a grande responsável por alavancar receita para o cofre da Seguridade Social. Senão nós vamos entrar numa situação, né, não daqui a muito tempo, infelizmente, de um déficit da Previdência e de uma necessária futura reforma da Previdência que nós vimos aí há 2, 3 anos atrás, a dificuldade que foi para aprovar e o quanto que foi importante para o equilíbrio das contas da Previdência. Hallen, na prática, para quem está nos ouvindo aí, nosso ouvinte, nosso telespectador, como que vai funcionar aí para esse pagamento? Começa a valer a partir de fevereiro, mas aquele que faz o recolhimento, por exemplo, ele paga o mês de janeiro referente ao mês de dezembro, né? Então, como é que fica para o próximo mês aí esse recolhimento? Isso, ele já recebe, ele já tem como database janeiro, recolhimento, né, recebimento, database de janeiro e recolhimento a partir de fevereiro. Então, a partir de fevereiro, nós já temos a aplicação dessas novas faixas da tabela. Lembrando que essas alíquotas que eu comentei agora há pouco, de 7,5% a 14%, elas já estão em vigor desde a reforma da Previdência. O que se alterou agora foi apenas a correção das faixas de incidência. Por quê? Se, por um lado, o governo dá com uma mão, ou seja, ele atualiza o valor do salário-benefício, do salário base, para os membros da Previdência Social, ele não pode também deixar de atualizar a tabela da Previdência, porque se ele deixar de atualizar a tabela da Previdência, automaticamente aqueles que ganham cada vez vão sendo corrigidos, vão passando para faixas de incidência maior. Aquele que tinha 7,5 agora mesmo passa para a faixa de 9. Então há necessidade de fazer a correção. O que aconteceu agora foi uma correção da tabela, também nas mesmas faixas, de 7,5% para quem ganha até R$ 1.302, e depois de 6% para as demais faixas de 9, 12 e 14. Então, há, a meu ver, aqui uma questão proporcional de recolhimento, como era antes, só que em termos absolutos se paga mais. Lembrando, Paulo, que o pagamento é progressivo, ou seja, vamos imaginar uma pessoa que ganha R$2.000. Se ela ganha R$2.000, ela até R$1.302, ela vai fazer um cálculo e recolhe 7,5%. A diferença de R$1.302 para R$2.000, esse saldo de diferença, ela aplica, então, 9%, porque ela vai cair na segunda faixa de 1.302 a 2.571. Perfeito. Tá? É um recolhimento progressivo. Isso dá uma diferença, e aí o contribuinte tem que tomar cuidado, porque nesse cálculo que eu te falei, às vezes, ao invés de recolher R$161, ele vai recolher R$189. É importante então, ele fazer pode atenção na progressividade. É isso, é importante fazer esse recolhimento de forma correta. Muito obrigada. Conversamos aqui com Hallen Renares, presidente da Associação Brasileira de Advocacia Tributária. Obrigada pela participação aqui no JP Domingo.